Aleluia, glória a Deus. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Teu Espírito já testificou com o Espírito de Deus que você é filho de Deus? Amém? O Senhor testifica em cada momento, em cada luta, em cada bênção, em cada vitória, em cada momento alegre, em cada momento triste, nós podemos sentir que nós somos filhos de Deus e que temos um Pai poderoso que vela por nós. E se filhos, também herdeiros. Também herdeiros. Também herdeiros. Amém? Todo filho herda do pai, tanto riquezas como o DNA, o psiquismo da família, coisas boas, coisas ruins, mas nós herdamos dos nossos pais. Então de Deus nós só vamos herdar coisas boas e profundas. Amém? E nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Amém? Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Através de quem? Através de Jesus. Nós somos glorificados. E ser glorificado é ser reconhecido como herdeiro do céu. É ter um lugar guardado, é ter um lugar reservado na glória. Aleluia. Eu acho que esse herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, eu acho que esse B deve estar errado, sabe? Talvez seja comigo, porque é herdeiros com Cristo. Com Cristo, é. Na minha versão aqui fala com Cristo. É uma versão mais aperfeiçoada, né? A minha está em Cristo, com Cristo. A com também, esse B está... Certo. Agora o verso 36. Rafael, vai lá para 36. Versículo 36. Então guardou aí que você é filho de Deus, que você é herdeiro da glória e que você, através de Jesus, na bênção de Deus, é glorificado. Quer dizer, você tem reconhecimento. E como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vocês entendem isso, né? Que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todo dia. E não é morte física, perseguição somente. É a morte do nosso eu. A morte também da nossa carne. Então subentende-se que no mundo espiritual também o nosso homem interior, ele tem que estar sendo entregue à morte todos os dias. Entenderam, igreja? Amém? Então o seu homem interior tem que estar sendo entregue à morte todos os dias, porque a nossa carne, irmãos, ela tenta se levantar. Ela tenta se levantar em várias circunstâncias durante o dia todo, né, Guinaldo? Tem hora que a gente tem que respirar fundo, porque senão a vontade que você tem é de agir mesmo pela carne. Então, vocês estão entendendo isso? Que grande e profundo, além de uma perseguição espiritual que nós temos, né? Todos os dias, que os discípulos, os apóstolos foram entregues à morte todos os dias, perseguições todos os dios, porque pregavam o evangelho do Senhor. Existe também no mundo espiritual essa morte. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Jesus, ele veio como ovelha e ele foi para o matadouro. Só que ele morreu em nosso lugar. E hoje nós morremos e padecemos com Ele e nele para a glória eterna. Amém? É diferente, aleluia. Nenhum de nós temos que morrer para ganhar a nossa salvação. Isso é na grande tribulação, né? Que aí a pessoa vai morrer para ganhar a sua própria salvação. Mas nós não precisamos hoje morrer fisicamente, ser perseguido e morrer fisicamente para ser salvo, porque pela graça
sois salvos. Mediante A fé. Amém? Olha aqui. Mas, mesmo que nós somos entregues à morte todos os dias, mesmo que nós somos como ovelhas para um matadouro, coisa triste, né? Ovelhinha caminhando para o matadouro. Não é fácil. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Amém? Amém? Por tudo isso, em todas essas coisas, que dá para a gente ficar só nesses 2 versículos e dar uma exegese tremenda, né? Estudos tremendos, linha de pensamentos, né, Rafael? Tremendas. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem coisas, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Para consolidar a nossa fé, nós precisamos entender esses princípios. Amém? Pode ir lá para os slides que está na pastinha de hoje. Então nós temos um estudinho. Esse estudo de Romanos 8, irmãos, tem umas lições de vida. Você deveria ler todo dia. A hora que o diabo começar a colocar aquelas coisas assim na tua cabeça, aquelas tristezas, eu vou descer aqui porque eu não vou precisar mais examinar minha Bíblia. Eu vou sentar aqui um pouquinho porque meu joelho já está curado em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas ele insiste em estar inchado e doer. Mas ele já está curado, ele não sabe disso. Mas ele já está. Se os irmãos quiserem sentar do lado de cá, ó, que eu tenho que ficar meio assim para poder ver o slide. Então, se vocês quiserem sentar aqui, a gente fica todo desse lado. É curtinho, são só 3 slides. E o Rafael vai pondo as passagens bíblicas, né? Assim a gente vai lendo junto. Então, quando nós tomamos uma decisão ao lado do Senhor, quando nós fazemos um encontro do nível que é os vencedores, que é um encontro em que você é sabatinado em todas as áreas da sua vida pela palavra, você tira, né, Janaína, aqueles tempos lá para ficar só ali na presença de Deus mesmo e atuando. Uma hora o Senhor dá uma chicotada, daqui a pouco ele derrama o óleo, as ataduras né, Rafael? Uma hora a gente apanha, outra hora o Senhor pega a gente no colo e o Senhor vai trabalhando. Quando a gente faz um encontro como esse, irmãos, a primeira tentativa do diabo é te atacar para você perder, desanimar e perder tudo aquilo que Deus deu para você no mundo espiritual. Começa a falar para você: bobeira, você não foi liberto nada, tá vendo? Vai lá, não adiantou nada. Deus vai desistir de você, cara. Porque não tem jeito. Eu não tenho jeito. Sabe, acho que eu não sei, acho que eu não nasci para ser salvo, não. Irmãos, são ataques malignos. Amém? Que Satanás coloca para você desanimar. Isso depois de um encontro, é depois de uma grande bênção que você recebe, é depois que Deus abre as portas para você, te dá um trabalho novo, aí o diabo já começa a falar: cara, não sei não, acho que você não pegou a coisa, não. Porque ele sabe que Deus tem coisas boas para você, porque ele não vai abrir uma porta para ter coisas más para você. Mas o diabo começa, né? Aí você fala: acho que eu já estou arrependido de ter feito isso, de ter entrado nessa escola, de ter arrumado esse emprego. Acho que eu já me arrependi.
Não, vou deixar aqui, ainda estou com calor aqui. Esfriar eu te falo. Então, irmãos, tudo isso você tem que pensar. Porque veio o que? O contra-ataque. Veio o contra-ataque. Você recebeu uma bênção de Deus, veio o contra-ataque. Você fez um propósito na igreja, Deus te abençoou, você recebe aquela bênção, daqui a pouco acontece alguma coisa, o diabo fala, tá vendo? Você recebeu. Você não ganha nem para você vai fazer propósito para os outros. Agora tuas contas estão atrasadas. Esse Deus aí, não sei não. Olha, isso aí, ó, é só enganação. Vocês estão entendendo como que é, irmão? Mas aí, se você permanece fiel, Deus sempre continua fiel. E Ele vai te dar o escape e o livramento. Então, como enfrentar o contra-ataque? Para nós que fizemos os vencedores, para quem ainda não fez, ainda vai fazer, você já está recebendo orientação de como permanecer fiel e na bênção desde agora com tudo aquilo que você tem recebido de Deus. Olha aqui, vigiando as fragilidades. Vigiando as fragilidades. Quais fragilidades? As fragilidades que nós temos. Todos nós temos uma área de fragilidade. E o diabo, ele vai tentar você, não é na área que você é forte, não. Porque se ele sabe que você é forte naquela área e que ele vai investir, ele vai perder. Então ele investe numa área de fragilidade. Mas você não se dá por vencido. Amém? Porque você é mais do que vencedor. Então, lá em Mateus 4, nós vamos ver o que? A tentação de Jesus. Jesus, ele jejuou lá 40 dias. E no verso 3, chegando o tentador, o que disse para Jesus? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porque Jesus estava com fome, estava frágil nessa área, estava com fome. Como ele é astuto, porque ele sabia que se ele chegar de outra maneira, ia. Mas ele chegou num momento que Jesus estava numa maior ansiedade física, porque ele tinha um corpo humano como o nosso, com necessidades como o nosso, viu? E ele chegou e falou: você não está com fome? Em outras palavras, você é poderoso, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Fosse um de nós assim, imbuído de um pouco de autoridade, já ia mandar até uma rocha virar pão, né? Porque o homem é mais ou menos assim. Deus dá uma unção, o nego já quer trabalhar com aquela unção no sentido de tirar proveito do Espírito Santo. Mas não se tira proveito do Espírito Santo, se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aí ele disse: então manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Por isso nós, para nos consolidarmos em fé, nós precisamos da palavra de Deus. E então o diabo levou a cidade santa. O diabo quis aproveitar daquela primeira fragilidade. Jesus estava sem comer. Jesus estava sem comer. Jesus estava por barba a fazer. Jesus estava assim, quase que esquecido, desonrado, porque 40 dias no deserto, banho, nem sei como é que era esse banho, né? Devia ser só um lavar de pés e tal, não sei, né? No deserto, quase que esquecido, né? E os discípulos dele, acho que agora o nosso mestre evaporou mesmo, né? Entendeu? Evaporou, né? Aquele que se dizia aí que João Batista anunciou, acho que sumiu. Acho que era mais ou menos isso que eles pensavam. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, um lugar em que se avistava toda a cidade, toda Jerusalém e cercanias, tudo, toda a evolução da época estava ali. E falou: olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, e eles
Olha só, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então você não é filho de Deus, tentou de novo. Agora Satanás tentou mexer na glória de Deus. Tentou mexer no propósito máximo de Deus. Porque Jesus estava cansado, com fome e já sentindo o peso do seu ministério. Estão entendendo, irmãos? Sentindo o peso do seu ministério, do ministério que ele iria começar com uma grandeza muito grande. Deus te dá bênçãos no encontro, Deus te revela o seu ministério, Deus começa a falar com você. E aí, o que o diabo vai fazer? Vai oferecer para você outras coisas no mundo aí fora. Larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser bobo. Você entrar para esse ministério aí, você não vai poder mais fazer isso, fazer aquilo, porque aí o que os outros vão falar? Então larga a mão. É a primeira coisa. Larga a mão. Larga a mão disso. Tem gente que fez os vencedores que foi tão atacado que não está aguentando, porque a própria família virou fanático, não precisa tanto, não precisa ir tanto assim na igreja, não precisa fazer isso, entendeu? Então é isso daí. Ele mostrou tudo, mas aí o que Jesus fez? Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Deus é Deus do diabo? Deus é Deus de todas as coisas. Ele era o anjo ungido da guarda de Deus, que se encapetou e virou Satanás. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Adorar as obras da carne. Você viu só? Como é que é a estratégia dele? Como que é o contra-ataque, irmãos? Vocês estão percebendo? Aqui era um contra-ataque contra Jesus, Rodrigo, porque Jesus estava se preparando para o grande ministério, jejuando, buscando o Pai. Olha só, a missão dele era aquela. Ele era o Filho de Deus, nasceu como homem, como carne, não tinha semente do pecado, mas ele jejuou 40 dias. E nós, para jejuar meio período, é uma luta. Para jejuar um dia, então, pelo amor de Deus, esquece. Quando vê, já comeu. Quando vê, já não cumpriu mais o propósito. Vocês estão entendendo? Porque é uma luta também, irmãos. Mesmo no nosso meio-diazinho de jejum, o diabo quer roubar. Olha como que ele é. Porque ele sabe que para nós é difícil isso, mas que para Deus é agradável, porque a gente dá de coração. Amém? Então ele tenta roubar. E ali Jesus, o que Jesus fez? Olha como que você vai vencer o contra-ataque. Vai-te, Satanás. Amém, irmãos? Olha o que Jesus falou. Aí tem gente que ainda fala assim: esse negócio de expulsar, vai, sai, esse povo é exagerado. O próprio Jesus ensinou: vai-te, Satanás. Amém, irmão? É uma palavra bíblica que você pode usar. Vai-te, Satanás, sai, vai embora. E nós temos autoridade como filho do rei, e ele tem que obedecer, em nome de Jesus. Amém? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele servirás. Como que o diabo pode servir a Deus? Estranho, né? Mas sabe o que significa isso, irmão? Significa que todo o inferno será julgado por Jesus, e que Jesus usa Satanás sem ele entender muitas vezes, e transforma tudo aquilo que ele quer fazer em destruição na nossa vida para a glória do Senhor. Aleluia. O gigante existe não é para te destruir, viu, Rodrigo? O gigante existe para Deus ser glorificado na tua vida. Viu, irmãos? Viu, Janaína? O gigante existe para que Davi fosse glorificado. E até hoje, né, Rafael, a gente falasse de Davi, e com
e com grande empenho, e é um grande exemplo para nós, o nosso irmão Davi. Amém? Um grande exemplo. E a hora que eu chegar lá no céu, eu quero ficar do ladinho de Davi lá e entoar os cânticos ao Senhor, com a harpa dele. Imagina que harpa que ele vai ter lá no céu, hein, Rafael? Que glória! Que glória! Irmãos, lá no céu vai ser lugar de aprendizado. Você vai aprender, você vai se divertir na presença de Deus. Você vai ter uma alegria que você nunca sentiu na sua vida, porque o céu é lugar de alegria. O céu é lugar de gozo, de felicidade. Amém, igreja? Amém, igreja? Por isso eu quero ir para lá. Se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Glória a Deus. Então vieram os anjos e o serviram. O diabo, o que ele fez quando Jesus disse: vai-te, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai, Satanás, porque você é joguete nas mãos de Deus, e eu te desconjuro daqui. Vai-te. E aí quando você é expulso, o que acontece, olha lá, Lisandra? Então o diabo, e eis que, amém? Mas pastora, ele era Jesus. E você, o que você é? Feito à imagem e semelhança de Deus. E você é co-herdeiro com Cristo, em Cristo, com Cristo e em Cristo e por Cristo. Amém? Você é co-herdeiro. Co-herdeiro do que? Da glória. Amém, irmãos? Ali Jesus, ele tomou posse da glória de Deus, que era a promessa para a vida dele, que ele despojou para andar nessa terra, mas era promessa. Então naquele momento, ele não aceitou a glória do mundo, do príncipe desse mundo, porque ele sabia que a glória do Pai estava reservada para coroá-lo. Amém, igreja? Naquele momento não, Jesus estava numa condição difícil, irmãos, sentindo os ataques e o peso do que seria o ministério dele, como nós sentimos quando nós nos propomos a fazer alguma coisa para Deus. Pessoa que nunca se levantou contra a gente se levanta. Nossa, mas aquela pessoa sempre foi tão legal comigo, de repente parece uma coisa esquisita, está estranho. Todo mundo aqui já passou por isso. Você nem entende, né, Marlene? O porquê daqui não era motivo, às vezes, para a pessoa ter um levante tão grande contra você. Às vezes as pessoas têm até algum motivo, porque às vezes a gente pisa na bola, age meio pela carne, aí faz umas coisas que tem as consequências, mas tem hora que não, porque é o levante das trevas. Mas Jesus nos dá a vitória. E ali, Jesus enfrentou a intimidação de Satanás. Ele ofereceu a Jesus a glória do mundo. E como neutralizar o ataque? Jesus é mais que vencedor. E você? E você? Vencerá também. E 1 Pedro 5,8. O que diz 1 Pedro 5,8? Vamos lá, Rafael. 1 Pedro 5,8. Para os irmãos guardarem bem na mente. Sede, vi, o vosso anda rugindo, procurando. Mas o que nós temos que fazer no verso 9? Sabendo amém? Todos os servos de Deus passam por luta. Ai, sou eu. Acho que Deus não esqueceu de mim. É só comigo. Não. Muitos servos passam por essas aflições, mas eles vencem o mundo. E como que eu vou resistir o diabo? Obedecendo a Deus, as promessas de Deus, os mandamentos do Senhor. Resistir firmes na fé. Amém, irmãos? Resistir firmes na fé. Quando eu resisto aos contra-ataques, eu tenho que ter armas para lutar, como Jesus lutou. Jesus lutou pela palavra. A linguagem de Jesus foi toda espiritual ali com Satanás. Nem por um momento Jesus xingou Satanás, falou alguma coisa, falou,
você vem aqui me atormentar, rapaz. Sai daqui. Eu sou filho de Deus, cara. Você está pensando o quê? Não, irmãos. Jesus usou a palavra. Está escrito. Amém? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, tem uma linguagem santa. Tenha fé. Depois nós vamos ler o Tiago. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós termos uma linguagem santa, Tiago capítulo 3, de 1 a 12, nos ensina. Então vamos lá no Tiago 3, de 1 a 12. Então olha, meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então, a gente pode querer ser mestre, mas nós temos que ter em mente que o castigo também é mais severo, porque a quem é mais dado, mais é cobrado. Aí tem gente que fala assim: então eu não vou fazer nada não, porque vai ser cobrado. Mas aquele que também enterrou o talento é um servo infiel, não multiplicou em nada, porque ficou com medo de Deus. Eu sei que o Senhor é aquele que ceifas onde não plantou. Lembra daquela parábola que nós trabalhamos aqui com as parábolas? Quanto ensinamento naquelas parábolas, né? Mas aí é servo infiel também. Então nós temos, é melhor multiplicar os dons que Deus nos deu, amém? Os dons que o Senhor nos deu, porque aí nós receberemos o nosso galardão. Nem que seja uma pedrinha pequena, né, Janaína? Mas pelo menos alguma, né? Muito humildinha, não tem problema. Boa resposta, é isso mesmo. Na omissão nós também temos a nossa parte, também somos culpados, né? É verdade, por isso é melhor não omitir. Pois todos tropeçamos em muitas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é um homem perfeito e é capaz de refrear. Coisa mais difícil de refrear é a nossa língua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo, não é? O cavalo com o cabresto e a rédea, nós dirigimos ele para todo lado, né? Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Obedece o timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quanta gente, né, vem aí para jogar uma faísca, põe fogo numa floresta inteira. E quantos prejuízos. Morre o culpado e morre o inocente, né? A língua é um fogo, sim, a língua é qual um mundo de iniquidade. Já quando eu trabalho sobre aquele seminário de iniquidades, a gente trabalha, né, na libertação das palavras e da língua, a gente fala muito sobre isso, o mundo de iniquidade da língua. Colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha. Tem peçonha? A serpente. O fruto do pecado no homem
desde Adão e Eva, nós recebemos essa herança da peçonha mortal na língua. Só o sangue de Jesus, né, irmãos? Para nos dar graça. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos desejar mal para ninguém, julgar as pessoas e nem amaldiçoar. Porque as próprias atitudes das pessoas já levam elas à maldição. Porque é a legalidade que ela dá para o diabo. Vocês estão entendendo, igreja? É a legalidade que elas dão para o diabo. Porventura, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Então, da nossa boca, se você não pode falar a palavra de bênção, você não fala nada. Morde uma batatinha, morde bem forte, faz um chá de erva cidreira e maracujá, toma suco de maracujá e vai dormir, mas não libera a palavra. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Não tem jeito. Ou é de água doce ou é de água salgada, né? Amargosa. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Uma mesma boca, irmãos, que glorifica o nome do Senhor, não pode se dar ao luxo da contenda, do fuxico, da mesmice, da maldição, dos xingamentos. Não pode, irmãos. E se acontecer da gente tropeçar nessas coisas, nós já temos que dobrar o joelho. Vai-te, Satanás! Porque o Senhor vai vir em meu socorro. Amém? Isso é consolidar a nossa fé. Pode ir lá no slide, Rafinha. Vença os dardos inflamados de Satanás. Lá em Efésios 6,16, todo mundo já conhece que é a armadura de Deus. E lá fala que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para vencer os dardos inflamados de Satanás. Irmãos, o que são os dardos? Abre lá em Romanos 3,28, que eu vou falando para os irmãos dos dardos inflamados. Olha aqui para mim agora, não vai olhar lá no 3,28, depois nós vamos ler. O que são os dardos inflamados de Satanás? Pastor, mas eu não estou vendo nenhum dardo inflamado por aqui. São as setas, as flechas que Satanás tenta jogar nas nossas vidas e que nós podemos receber se nós dermos brecha e legalidade. Às vezes uma pessoa, ela te fustiga até que você acaba falando o que você não queria falar, não é verdade? Aí depois você fala, meu Deus, mas por que eu não pensei que aquilo era uma cilada, que era um dardo do diabo? Por que eu não pensei? Entendeu? Que era um dardo. Vocês estão entendendo? Então os dardos, irmãos, são setas que voam de dia contra a nossa vida, são situações. O diabo, quando você acorda de manhã, ele já preparou alguns dardos para te atingir. Já preparou alguma cilada nas curvas, né, Leandro? Mas Deus envia os anjos, e às vezes a gente tem algum prejuízo financeiro, mas jamais ele toca em nós. Amém, irmãos? Não toca, porque o Senhor está conosco. Está conosco. Então nós temos que crer nisso. Então de manhã, quando você for orar, você já toma a armadura de Deus de Efésios 6 e já fala, olha aqui, Satanás, todos os seus dardos estão quebrados e o fogo do seu dardo está apagado pelo fogo da glória de Deus e do reino da glória do Senhor. Do altar do Senhor, o fogo vai te queimar, em nome de Jesus. Porque naquele tempo, irmãos, quando foi escrito essa palavra, nas guerras usavam-se muito flechas inflamadas, flechas com fogo na ponta. Vocês veem isso em filmes, né? Jogavam aquelas catapulta, né? Catapulta que chamavam, aquelas engenhocas que eles lançavam. Hoje em dia tem os, como é que fala? Os mísseis, né? E
aqueles outros que andam por terra, como é que chama? Canhão. Naquele tempo era bem artesanal. Então eles jogavam aquelas bolas de fogo, lembra, por cima dos muros das cidades, né? Jogava dentro das cidades para poder queimar as cidades, sitiar as cidades. Então tinha muito esses dardos inflamados. Eram flechas, bolas de fogo, não sei o que eles colocavam, né? Lá para queimar daquela forma, para ser lançado. Gordura de animal. Hã? Gordura de animal. Gordura de animal, né? Naquele tempo não tinha óleo diesel, né, Rafael? Então era gordura de animal que era usada para fazer isso, tá certo? Concluímos, pois, né, Romanos 3:28, que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Então o Senhor quis acabar aqui com o quê? Com a legalidade do judaísmo que pregava que somente era salvo pela circuncisão quem se circuncidasse. Então Jesus disse que a palavra veio para os incircuncisos, para os circuncisos, porque nós temos que ser circuncidados no nosso coração. Aleluia! Tirar tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus e consolidar a nossa fé. Vença os dardos inflamados, aprenda a agir no Espírito, não lute contra as pessoas, como diz lá em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, principados, obras espirituais da maldade, que estão por detrás das pessoas, que usam a carnalidade delas para atingir a nossa vida. Amém, irmãos? Então, quando você estiver com muito ódio de uma pessoa que foi usada grandemente contra a sua vida, não fica com ódio do sangue e da carne dela, não. Pensa no que estava por detrás dela e que você, pela fé, você vence em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Você coloca nas mãos do Senhor, porque o Senhor é aquele que vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Procure agir como nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5:17. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você tem que agir como nova criatura. Mas, pastor, como que é difícil? É difícil mesmo. Se fosse fácil, nós não precisaríamos nem da graça, nem da fé. A gente dava conta sozinho pela nossa carne. Mas é pela graça e é pela fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Que a gente vence a nós mesmos e vence as trevas. Ore. Volta lá, Rafinha. Ore, busque, tenha compromisso. E antes de nós irmos para o último, Gálatas 5, 22, 23, Rafael. Gálatas 5, 22, 23. Está ali o segredo para que a gente possa vencer os contra-ataques do diabo. 22. Mas, o que é lá que está escrito? O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém, irmãos? Não há lei que derrube tudo isso. E os que são de Cristo, se vivemos, amém, irmãos? E ali, quer dizer que a inveja pode brotar em nós, irmãos? Pode ou não?
Pode, mas não deve. Mas ela pode. O diabo, ele usa isso. Inveja de ministério, inveja de tudo. Tem pessoa que tem inveja de tudo, fica com raiva de tudo. Tem inveja que se o irmão está sendo mais usado pelo Senhor do que o outro, começa a fazer campanha contra. Não respeita o crescimento da pessoa, derruba a pessoa, julga a pessoa. Irmãos, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Primeiro nós temos que tirar o arqueiro do nosso olho, né? Não é o que a Bíblia fala, para depois querer tirar do irmão, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Então busque, ore, tenha compromisso. Agora a última parte, último slide. No próximo encontro de consolidação, nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque para vencer todo contra-ataque, irmãos, nós temos que aprender princípios da palavra. É pela fé e pela palavra. É vencendo a carne. É buscando os frutos do Espírito, que não é fácil. Mas nós não podemos cansar. Nós temos que ser incansáveis em buscar, amém? Em buscar o fruto do Espírito. Incansáveis em buscar os frutos do Espírito. Incansáveis. Não deixa o diabo mentir para você. Quando ele vier com aquela conversinha mal, tá vendo? Você fala, vai-te, Satanás! O Mateus até pulou na cadeira. É assim mesmo, irmãos. É amedrontar o inferno. Não nós, mas o inferno. Vai-te, Satanás! Sai daqui! Quem que me falou aqui? Não sei quem que me falou. Eu conversando com uma irmã pelo WhatsApp, ela falou assim, pastor, eu estou numa luta tão grande, que eu toda hora estou querendo, usando a espada do Espírito, e eu mando tudo embora. Se alguém chegar ali na minha casa naquela hora e falar, pode internar. Eu falei, irmã, mas é assim mesmo. Mas você não precisa andar na rua usando a espada do Espírito assim, não. Você usa aí na tua casa. Mas é assim mesmo, amém, irmãos? Dentro da nossa casa, a hora que você perceber que o bicho está querendo minar tuas coisas, minar teu casamento, roubar a tua paz, está te deixando nervoso, você está nervosinho à toa. Fala, pera aí, capeta, você pode sair daqui. Porque ele fica instigando a nossa. Ele não está em você, mas ele instiga a sua carne. Aí você começa a brigar, falar palavra pesada para as pessoas, não vigiar o que você fala, magoando as pessoas, né? Então, vamos orar, vigiar, ter compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, irmãos, o diabo ele levanta de tudo quanto é jeito. Mas o nosso compromisso, a nossa fé, a nossa lealdade para com o Senhor traz a vitória para as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos orar. Se colocarem bem, nós vamos orar para que tudo isso que foi. Amém, amados. Vamos ficar em pé. Consolide o nosso Deus. O que é consolidar, irmão? O que é consolidar? Isso, tornar bem sólido, bem firme, que nós possamos absorver a palavra e ela solidifique no nosso coração. Igual quando a gente põe um copo de água, né, líquido na geladeira, no congelador, ele vira sólido, ele fica firme, ele fica forte. A palavra de Deus fique sólida no nosso coração, firme no nosso coração e na nossa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados. Pegue na mão do outro. Feche seus Para olhos. ter ajuda espiritual do outro. Para que nós possamos nos consolidar em Cristo. Essa palavra não seja apenas palavra que a gente ouve, né? Depois esquece, mas que seja
lembrar da palavra que nós ouvimos aqui nessa noite. Deus e Pai, queremos te louvar, te exaltar, te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela salvação que temos em ti, por podermos ser chamados teus filhos, Pai. Te louvamos, Pai, por essa palavra, Senhor. Nós sabemos que nós conhecemos essa palavra, já conheci essa palavra, meu Pai. Entre conhecer e praticar há uma grande distância. Por isso ajuda-nos, ó Deus, não somente a conhecer a tua palavra, mas também a colocar em prática, praticar a tua palavra, saber que a tua palavra é viva e eficaz, que a tua palavra é poderosa, a tua palavra é transformadora, a tua palavra nos nutre, a tua palavra nos dá força, a tua palavra, ó Deus amado, faz-nos mover, ó Deus amado, em ti, ó Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, venha, Senhor amado, fortificar o nosso espírito, venha, Senhor amado, enfraquecer a nossa carne a cada dia, que nós possamos, ó Deus amado, realmente dominar a nossa carne, como diz a palavra, ó Deus amado, que é difícil para domar o nosso corpo, domar a nossa carne, doma-se animais, feras terríveis, mas para domar a nossa língua é difícil. E se nós conseguimos domar a nossa língua, nós conseguimos controlar todo o nosso corpo, toda a nossa natureza. Por isso, Pai, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos força, abençoa cada um que está aqui nessa noite, Pai, aqueles que fizeram o encontro, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, nutrir os seus espíritos nessa noite por esta palavra, e aqueles que não fizeram também, ó Pai, que possa cada dia, ó Deus amado, estar tendo a curiosidade, ó Deus, de conhecer esse encontro vencedores, porque nós sabemos, ó Pai, que somos vencedores não porque nós achamos que somos vencedores, nós somos vencedores porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que em nós mesmos não vencemos nada, mas pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela força do Senhor, nós podemos vencer todos os males, tudo aquilo que se levanta contra nós. Aí nós já podemos derrotar pelo poder da tua palavra, como Jesus derrotou Satanás naquele deserto, através da palavra. Jesus usava cada palavra que o diabo falava, Jesus contra-atacava com a palavra também, e ele acabou derrotando o diabo lá naquele deserto. E assim também nós podemos derrotar o diabo no deserto dessa vida, nas nossas lutas, através da palavra de Deus, Pai. Que a tua palavra, ó Pai amado, não saia do nosso coração, como diz a tua palavra. Nós usamos a tua palavra, colocamos a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Por isso, Pai, nesta noite, te agradecemos por tudo. Abençoa a tua igreja, Pai, a tua igreja aqui presente, a igreja também que não está presente, cada família aqui, Pai, representada, que seja grandemente abençoada por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês tenham o resto de semana abençoado em nome de Jesus.